Salve engenheiros! Vamos fazer a nossa lista introdutória de Python para trabalharmos os comandos básicos que nós já aprendemos. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar apenas comandos sequenciais. Não vamos trabalhar com bloco, condicionais, nem recursividade, apenas sequenciais. Neste primeira lista, que é a lista 1 que foi encaminhado, nós temos alguns exercícios bem simplesinhos que a ideia é trabalharmos apenas dois comandos agora no início. Nós vamos trabalhar o comando print, que é a saída de dados, e o comando input, que é a entrada de dados. E nós vamos trabalhar com console. O que seria console? Toda a nossa saída, ele vai sair aqui embaixo, aqui, ó. Não vamos trabalhar com parte gráfica, até porque não é a ideia da disciplina agora, né, dessas aulas. E somente a ideia é entendermos a lógica, o algoritmo, como que ele é montado e a forma como ele é apresentado. Então a nossa ideia é entendermos o algoritmo. E aí, obviamente, em aulas futuras nós vamos avançar aí para a parte gráfica. Nesse nosso primeiro exercício aqui da nossa lista, ela é bem simplesinha. E nós temos que ler o texto e tentar identificar o que é que o usuário deseja que nós manipulamos para ele, ou seja, o que o sistema deve fazer. Bora lá, vamos analisar esse primeiro enunciado. Nosso primeiro enunciado é: a Imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Observem, o sistema ele não fala quais são as informações que nós devemos entrar. Porém, pelo conhecimento matemático básico, nós sabemos que se eu desejo calcular a área de um terreno, eu vou fazer o cálculo da largura pelo comprimento. Com base nisso, como eu sei quais são as informações que eu devo entrar, então, gera um algoritmo, gera um sisteminha aqui, onde solicita que o usuário digite informações, entre com a largura e o comprimento, e aí o sistema simplesmente vai me gerar essa metragem. Sendo assim, vamos fazer. Primeiro passo, nós temos aqui a nossa área de trabalho, que é essa daqui. Aqui ele vai mostrar as linhas, né, do nosso sistema, que está os números aqui. E nós vamos então digitar os nossos dados sequencialmente. Como eu mencionei, é um algoritmo sequencial. Então ele vai executar a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. A hora que ele executa, aí ele faz o comando, aí depois ele finalizou, ele vai para a segunda linha, verifica o que é para fazer e assim sucessivamente. É assim que funciona o algoritmo sequencial. Ele não volta, ele não dá loop, ele não faz nada. Ele não pula a parte, ele simplesmente continua. No nosso caso aqui, eu preciso então solicitar que o usuário me entre com largura e comprimento do terreno. No caso, nós vamos começar aqui então com largura. Aí eu defino um nome para minha variável, que eu vou chamar de largura, então esse é o nome da minha variável. Um detalhe, em Python nós temos que observar a seguinte coisa. Ele é um sistema case sensitive. O que é isso? O sistema, ele analisa, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, uma variável que eu chamei largura dessa forma é diferente de uma variável que eu chamei largura dessa forma. Observe que aqui eu tenho um L maiúsculo e aqui um L minúsculo. Para o Python, neste exemplo aqui, são duas variáveis diferentes e eu posso armazenar dados diferentes. Diferente de outras linguagens, onde ele não diferencia maiúsculo e minúsculo, ou seja, tanto faz se escrever o nome da variável de um jeito ou de outro, ele vai aceitar normalmente. Aqui não. Aqui eu tenho uma variável e nessa outra eu tenho outra variável. Sendo assim, nós vamos gerar um padrão. Nas nossas aulas, todas as variáveis eu chamarei de minúscula, todas serão escritas em letras minúsculas. E aí agora aqui, depois que eu escrevi o nome da variável, eu simplesmente vou definir aqui agora qual é o comando de atribuição, que é o comando de igual. Esse comando de igual é o comando de atribuição, ou seja,
tudo que estiver do lado direito da igualdade, ele vai armazenar dentro da variável. Então, os valores ou os textos que nós fazemos, os cálculos, o resultado do cálculo, será armazenado dentro da variável que está do lado esquerdo, que está aqui. Sendo assim, aqui agora nós vamos usar um comando. O comando para entrada de dados é o comando input. Então, nós escrevemos ele dessa forma aí, ó. Input, abre e fecha parênteses. Só que o input, ele tem uma particularidade. Ele, para ser rodado, quando nós utilizamos, ele vai abrir aqui embaixo uma mensagem de texto aqui, que nós vamos escrever aqui dentro. Ele vai abrir aqui e vai esperar que o usuário digite alguma informação. O detalhe que nós temos aqui é o seguinte, por exemplo, se eu venho aqui para escrever um texto, ó, input, aí eu abro aspas, observe, ficou verdinho, e aí eu escrevo o texto, que eu vou escrever esse mesmo texto que está aqui embaixo aqui, ó. Entre com a largura do terreno. Então nós temos aí essa informação. Bom, se eu mandar rodar aqui, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai abrir aqui o texto e vai ficar aqui esperando que o usuário digite uma informação. Porém, o comando input, ele captura a informação do teclado que o usuário digitou e apertou o Enter, ele passa para a variável, só que ele sempre vai capturar essa informação como sendo uma string, ou seja, texto. Se eu digito aqui o número 15 para o Python, ele não vai ser o número 15, e sim a letra 15, a palavra 15, a letra 1 e a letra 5. Vai ser a palavra 15. E se eu utilizar para fazer cálculos, essas coisas vai dar erro. Por quê? Porque na computação nós temos um pequeno detalhe, que nós temos o número 1 e temos a letra 1. Temos o número 5 e a letra 5. Sendo assim, eu tenho que fazer a conversão, ou seja, eu tenho que informar para o Python, ó, esse daqui não é uma letra, e sim é um número, e ele faz a conversão automática. Como que eu faço isso? Eu venho aqui antes do input e eu informo qual é o padrão das variáveis que nós estamos trabalhando. No caso, aqui nas nossas aulas, a princípio, vamos trabalhar apenas com dois tipos de variáveis numéricas. Nós vamos trabalhar com inteiras, que é representado pelo int, e vamos trabalhar com as ponto flutuante, que é informado aqui como float. Como sendo que o terreno ele pode ter um tamanho de ponto flutuante, para quem não sabe, ponto flutuante quer dizer com parte fracionária. E o terreno ele eu posso ter um terreno, por exemplo, de 14 metros e 72. Posso ter um terreno lá de 38 e 43 centímetros. Sendo assim, nós vamos então colocar, olha lá, o float, ele aparece para a gente. Aí eu abro parênteses e lá no final eu fecho parênteses. Porque essa função aqui, isso daqui é um comandinho aqui, uma função que ele pega o que o cara digitar aqui, o usuário digitar, e ele vai converter, no caso, para um número do tipo float. Legal? Sendo assim, nós já temos então essa informação agora, convertir de string para float. Beleza, eu já tenho a largura. Agora eu vou fazer a mesma coisa para complemento. Então, bora lá, vamos criar uma variável que eu também chamarei de complemento. Lembrando que o nome da variável, ela não precisa ser a informação como eu estou falando. É que, obviamente, você vai escolher um nome que mais combina com o tipo de informação que nós temos armazenado lá dentro. Como sendo que aqui eu vou armazenar o complemento, então eu vou chamar ela de complemento, como eu poderia chamar de comp, por exemplo, poderia abreviar, né, sei lá, CPM. No nosso caso, eu vou escrever o nome dela. E aí eu vou usar o mesmo comando. Observa, ó, float, aí eu abro, lá ele já abre e fecha automático. Aí eu coloco o comando input, abro o meu texto e agora eu vou escrever, ó, entre com o comprimento do terreno. Que essa é a frase que vai aparecer para o usuário.
Se eu rodar aqui, ele já funciona. Lembrando que ele não vai fazer cálculo nenhum, só a título de teste. Então eu rodei o sistema. Observe, ó, entre a largura do terreno. Vou colocar lá, ó, 15 metros redondo. Observe que eu dou Enter. Olha lá, ó. Ele simplesmente agora abriu a segunda opção, nosso segundo input, que é esse cara aqui. E aí eu posso colocar lá, sei lá, 34,55. Observem, pessoal, que é ponto e não vírgula. Porque o nosso padrão aqui é americano, né? O padrão que é utilizado pelo Python. Então, toda vez que eu for utilizar parte fracionária, eu sempre coloco ponto e não vírgula. Se eu digitar aqui vírgula e der Enter, o sistema vai dar uma mensagem de erro na hora de fazer o cálculo, porque para ele a vírgula aqui é um texto e não é um float, não tem como fazer essa conversão e vai dar erro. Então é ponto. Toda vez que formos trabalhar com parte fracionária é ponto. E se eu tivesse terminado o sistema, ele simplesmente pegaria e faria lá todo o sistema bonitinho lá agora. Porém, ele não vai fazer isso daí. Aí agora, se eu der um Enter aqui, ele simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai terminar. Por quê? Porque nós não temos nada aqui ainda. Continuando aqui, nós temos que continuar o nosso sistema. Agora que nós já temos aqui as duas entradas, ou seja, já temos todos os dados necessários para realizar os cálculos, né, o nosso sistema, eu venho aqui, eu dei um espaço, mas não precisa, tá? É só para ficar fácil visualmente. Vocês podem colocar um embaixo do outro, ou dar espaço aqui, não importa. Aí eu vou criar uma variável agora para receber este cálculo. Eu vou chamar a variável de área underline terreno. Por que eu coloquei underline? No padrão do Python, nome de variáveis, não só no Python, mas em quase todos os ambientes de programação, uma variável não pode ter espaço. Por quê? Porque se eu der espaço aqui, área espaço terreno, para o Python são duas variáveis diferentes. E se eu quero simular, por exemplo, a ideia de espaço, eu utilizo o underline e aí ele fica aparecendo lá como se ele tivesse com espaço. Mas na verdade ele tem um underline. E aí agora eu vou lá e coloco o meu cálculo. Qual que é o cálculo? É o nosso largura vezes o nosso comprimento. Este cálculo aqui, aí este cálculo, colocando aqui, ó, largura vezes comprimento, eu já tenho agora a metragem em metros quadrados, que é o que define a área de um terreno. Agora, eu simplesmente vou lá, não tenho mais nenhuma informação para entrar, não tenho mais nenhum cálculo para fazer, eu coloco agora a nossa saída, que vai ser o comando print. E aí eu coloco o comando print, ele já abre lá e fecha o parênteses, aí eu coloco aspas, exatamente igual ao input, e agora eu coloco a frase que eu desejo sair. Eu vou colocar assim, ó, um terreno com x, depois eu vou explicar o que é isso aqui, com x metros de largura por x metros de comprimento terá x metros quadrados. Eu coloquei só M2, tá? Para ficar fácil. Agora, vamos entender o porquê que eu coloquei que abre e fecha chaves. É que eu vou utilizar o comandinho aqui, ó, depois eu pulo para o outro lado aqui, ó, tá vendo? Aspas, coloco ponto format. O que é o format? O format é um comandinho que nós temos aqui dentro do Python, que ele faz o seguinte: ele verifica aonde tem abre e fecha chaves e substitui pelo valor de uma variável. Mas qual variável? Eu defino aqui agora, ó, na ordem que eu colocar aqui dentro do parênteses, é a ordem que ele vai fazer a substituição. O primeiro aqui que eu quero é o largura, então eu venho aqui e escrevo a variável que contém a minha metragem. Então tá lá, ó, largura, vírgula, agora eu coloco a minha segunda. Qual que é a segunda? Comprimento.
Então tá lá. E qual que é a minha terceira? A minha terceira é a área terreno. Só isso, ó. Coloquei os três, então ele vai pegar esse largura e vai colocar aqui. Ele vai pegar o comprimento e vai colocar aqui. Ele vai pegar o área terreno e vai colocar aqui. Só que aqui ele vai ficar um pouquinho esquisito. Quer ver? Vamos rodar só para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou rodar. Tá lá, ó. Entre a área do terreno. Então vou colocar, por exemplo, 15 metros e 78. O comprimento, vou colocar aqui 38,45. Então ele vai daqui, ó, um terreno com 15,78. Observem aqui, ó, ele pegou esta variável e colocou aqui no lugar deste. Observe, tá aqui, de largura por 38,40 metros de comprimento, terá 606,74 metro quadrado. Observem que aqui ficou com 3 casas decimais, aqui estão com 2. Eu posso padronizar, porque se eu coloco aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui e coloco, ó, 15.1, dou Enter. Aí eu coloco aqui 42, redondo, por exemplo, e dou Enter. Observe, ó, 41, ele coloca aqui, ó, 42.0. Eu posso definir, ó, aqui como é que ficou, ó. E ele fica esquisito se ficar dessa forma. Então eu posso utilizar aqui uma máscara. Como que eu faço isso? Aqui dentro da nossa chave eu posso definir. Então eu coloco o comando 2 pontos, que é para falar que vai ter uma máscara. Aí eu coloco ponto, que é para falar que é a parte decimal, e eu defino agora quantas casas decimais eu desejo. Então, por exemplo, eu desejo 2 casas decimais. E coloco o F para falar que é float. E agora aqui eu faço a mesma coisa, ó, porque eu quero definir. Ah, mas eu posso definir, por exemplo, aqui 4 casas decimais? Pode, não precisa ser exatamente igual. Você que define. Esse número 2 ali é para definir quantas casas decimais terá depois do nosso ponto. Observe que eu vou colocar os mesmos valores aqui, ó, 15.1 e 42. Vou rodar aqui, você vai ver agora que ele vai rodar bonitinho, olha lá, 15.1 e 42. Observe, 15.1 ele acrescentou 0. O 42 ele acrescentou 2 zeros. E aqui, ó, ele arredondou. Lembra que lá era 19,190,99999 aqui? O que ele faz? Ele arredondou. Tá? Então deu 634,20. Ele arredonda. E essa é a característica que nós utilizamos então desse comando. Aqui dentro eu coloco a máscara que eu desejo. 2 pontos para falar que é um comando, ponto para falar que eu quero trabalhar as casas decimais, o número é para definir quantas casas decimais eu desejo, 1, 2, 5, 10, você que define. No nosso exemplo eu coloquei só 2, mas poderia colocar mais ou menos. E o F, que é simplesmente para falar que é o float. E ele tem esta característica aqui. Observe, um sistema super simples, nós temos apenas 4 linhas e o sistema aí, então resolve para nós aí a necessidade do nosso cliente. E está feito já o nosso primeiro exemplo. Se eu quiser fazer um número só para verificar se está certo, eu posso fazer de cabeça. Então, por exemplo, eu coloco um terreno de 10 por 20, então ele tem que dar 200 metros quadrados. Então está aqui, ó, 200 metros quadrados. Então significa que o nosso cálculo está correto, o nosso sistema funcionou 100%. Legal? Agora, pessoal, nós vamos fazer o segundo enunciado. O segundo é bem simplesinho também, muito parecido com esse, porque a ideia introdutória agora é justamente entendermos a lógica desses comandinhos básicos, que é o input e o comando print. O nosso segundo enunciado é o seguinte: faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um aras. Esse daqui é bem lógico, porque se tem um cavalo, então um cavalo tem 4 patas. E se ele tem 4 patas, são 4 ferraduras. Ah, mas eu não poderia colocar só 2? Não.
quando nós vamos fazer a troca aí de ferraduras ou a inserção de ferraduras, sempre é nas 4, que é mais ou menos igual ao sapato. Imagina, você tem um sapato com a sola boa e outro sapato com a sola ruim, um mais alto que o outro. O que vai acontecer? Você vai ficar andando ali meio coxo, né? Meio tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. A ideia é a mesma, o cavalo é a mesma coisa. Pode acontecer de tropeçar, porque um tá mais alto que o outro, então ele vai ficar naquele pé mais alto, um pé mais baixo. Sendo assim, no caso pata, né? Não pé, o cavalo não tem pé. Aí o que acontece? Então ele vai ficar mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Sendo assim, nós temos que trocar todas. Neste exemplo aqui, ele vai colocar então as 4 patas lá bonitinho, as ferraduras. Como sendo que nós já temos, as informações são poucas, eu vou apagar esse daqui. Um detalhe, no PyCharm, que é a ferramenta que nós estamos utilizando, ele salva automático, tá? Não tem um botãozinho aqui que você clica salvar. Por quê? Toda vez que você digita uma tecla, ele automaticamente salva todo o código. Simplesmente você vai lá no PyCharm e fecha. No que você fechou, ele já salvou automático. Ah, mas e se acabar a energia no meio do processo, eu vou perder meu código? Não, também. Como eu mencionei, pressionou uma tecla, ele simplesmente salva. É uma ferramenta muito boa, por isso nós estamos utilizando o PyCharm. Vou apagar aqui o meu e vou começar novamente. Vocês podem simplesmente criar um novo arquivo, quem desejar, e continuar aí. Primeira coisa, eu preciso descobrir quantos cavalos foram adquiridos pelo Aras. Então, eu preciso de uma variável para receber essa informação. Chamarei aqui de QTD, abreviação de quantidade, QTD cavalos. Porque daí eu já tenho um nome de variável que só de eu olhar para ele eu já sei mais ou menos o que tem lá dentro. Agora aqui a observação. Se eu tenho quantidade de cavalos, eu sei que a minha variável aqui obrigatoriamente tem que ser inteira, não pode ser float. Por quê? Porque não existe 2,5 cavalos. Ou é 2 ou é 3. Sendo assim, então obrigatoriamente a minha variável tem que ser int, que é o nosso padrão inteiro. E aí eu coloco aqui, agora eu coloco o meu comando input, abro aqui, e eu coloco agora o meu comandinho, né, o meu texto, solicitando que o usuário entre com essa quantidade de cavalos. Então aqui, ó, entre com a quantidade de cavalos comprados. Então tá lá nosso texto, bonitinho. E agora eu já tenho a entrada de dados. Eu não preciso de nenhum outro dado entrando aqui que o usuário digita, porque eu só preciso saber exatamente quantos cavalos foram adquiridos, e aí eu vou multiplicar esse resultado por 4, justamente porque são 4 patas. E aí nós vamos pegar aqui então, nós vamos manipular esses dados, vamos fazer um cálculo. Aí eu vou chamar aqui, ó, quantidade ferraduras, sempre eu preciso de uma variável para receber um cálculo. Como aqui nós vamos ter um cálculo, então obrigatoriamente eu vou criar uma variável que eu chamei de quantidade de ferraduras. Aí eu pego a minha variável quantidade de cavalo vezes 4, justamente devido a 4 patas. Simplesmente vou lá, quantidade de cavalo vezes 4 e matou a charada. Aqui dentro dessa variável quantidade de ferraduras, eu já tenho então todas as ferraduras necessárias. E agora eu vou sair com o usuário simplesmente para informar quantas ferraduras são necessárias. Então dou meu comando print, abro aspas para escrever o texto e coloco aqui, ó, serão necessárias X ferraduras. Somente esse daí o nosso texto. Então tá aqui, ó, ferraduras. E aí agora eu coloco aqui o que? Ponto format. E qual variável que eu vou colocar para fazer substituição? QTD ferraduras. Observem, pessoal, que aqui agora eu não vou colocar o 2 ponto, 2F, porque como é um inteiro, então ele não tem parte fracionária. Sendo assim, eu simplesmente deixo do jeito que está e já está pronto o nosso segundo exercício. Aí eu vou rodar ele para vocês observarem, ó, ele vai aparecer aqui embaixo. Entre com a quantidade de cavalos comprados. Foram adquiridos 5 cavalos, então nós precisamos de 20 ferraduras. Vamos ver se é isso que deu. Tá lá, ó, serão necessárias 20 ferraduras. Tá vendo como que é simples programar em Python? É muito fácil. E até agora, ó, com poucos comandos, nós já conseguimos fazer aí várias aplicações.
E a ideia é a gente expandir aí esse leque de comandos e de estruturas. Até então, no momento, estamos apenas com estruturas sequenciais. Vamos fazer agora o nosso terceiro exercício, lá da nossa listinha. O terceiro, ele é um pouquinho mais complexo, mas mesmo assim é bem simplesinho. Aí nós temos lá, a padaria Hot Pão vende uma certa quantidade de pães franceses a uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa 12 centavos e a broa custa 1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas e quanto deve guardar numa conta de poupança, 10% do valor arrecadado. Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nesses fatos, faça um algoritmo para ler a quantidade de pães, a quantidade de broas e depois calcular os dados solicitados. Que dados solicitados? O valor total arrecadado e os 10% que vai ser colocado na poupança. Observem que nesse enunciado ele já informa parte dos dados que nós devemos entrar no sistema, que está lá, ó, ler as quantidades de pães e de broas que nós vamos entrar no sistema. Então ler quer dizer que eu vou inserir. Vou apagar aqui novamente e vamos lá, ó. Primeiro, solicitar a quantidade de pães. Então vou criar uma variável QTD pães. Observem que eu não coloco acentuação, porque em nome de variável não se coloca acentuação. Alguns ambientes de programação até aceitam acentuação em nome de variável, e outros padrões não aceitam, tá? Vai dar erro. Então, por padrão, não se coloca acentuação em variáveis. Aqui nós colocamos quantidade de pães e vou colocar a mesma ideia. O pão é inteiro, porque eu não compro 2 franceses e meio. Aí nós estamos lá, comando input, abro o texto e coloco aqui, ó, entre com a quantidade de... Agora aqui eu ponho acentuação, observem lá, ó, pães franceses vendidos no dia. Observem, nós já temos o texto lá. Eu não vou pedir o valor, porque o valor já é fixo, 12 centavos. Poderia solicitar aqui, mas não é a ideia. Criarei uma outra variável agora, que é para armazenar as broas, que eu vou chamar de QTD broas. A ideia também é ser uma inteira, o input, e vou colocar lá então a nossa frase, entre com a quantidade de broas vendidas no dia. E aí nós temos aí já as duas entradas. Eu não tenho necessidade de mais nenhuma terceira entrada. Por quê? Porque agora eu preciso fazer os cálculos. O valor total arrecadado, que é o valor vendido no dia, e depois os 10%. Então aqui eu posso usar os cálculos conforme eu desejo. No nosso caso aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de valor arrecadado. E como é que eu faço o cálculo? É simplesmente, eu vou abrir aqui os parênteses, só para ficar fácil vocês visualizarem. Então, eu vou colocar quantidade de pães vezes 0,12. Observe que eu coloquei vírgula. Tá vendo que ele ficou vermelhinho? Então, é porque ele não reconhece. Observe que eu coloco o ponto, olha lá, ó, ele ficou azulzinho. Quantidade de pães mais... Agora eu vou fazer a mesma coisa para broas. Então tem lá a quantidade de broas vezes 1,50. Aqui tanto faz eu pôr 1,5 como eu colocar aqui 1,50, tá? Estou colocando 1,50 para ficar mais fácil vocês visualizarem aí, mas não precisa desse zero. Nessa variável aqui agora, eu tenho o valor total vendido no dia. Eu tenho aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer então? Já que eu tenho todo o valor, eu preciso calcular a poupança. Então, vou chamar aqui uma variável valor poupança. Eu vou colocar, ó, daí eu vou colocar poupanca. Observem lá, ó, sem o C cedilha. Valor underline poupanca. E aí agora eu coloco lá igual. Como que eu faço o cálculo aqui de percentual? Eu posso usar a regrinha de 3
ou eu posso simplificar o cálculo, né? Fazer toda aquela regra de 3 mais simplificado, que ele ficaria assim, ó, valor arrecadado vezes 0,10. O que seria esse 0,10? Uma forma fácil de entender é o seguinte: qualquer coisa vezes 1 é 100% dessa coisa, ou seja, um valor vezes 1 é 100% desse valor. Se eu pego então e divido esse valor, por exemplo, eu quero 50% desse valor. Então, se eu multiplico por 0,5, 0,5 não é metade de 1? Se eu faço essa multiplicação, o resultado vai ser exatamente 50%. Se eu pego lá R$100 vezes 0,5, automaticamente o cálculo vai me retornar R$50, que equivale a 50%. Nesse nosso exemplo, eu estou colocando 0,1, então eu estou pegando a 10ª parte de 1, ou seja, 10% de um valor. Simples assim os cálculos de porcentagem que nós fazemos aqui na programação. E agora, esta variável aqui, ela vai armazenar 10% do valor arrecadado. É isso que o cálculo está fazendo aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Apresentar esses valores. Eu posso apresentar numa única frase ou eu posso dividir ela. Vamos dividir para ficar mais bonitinho. Então, nós vamos colocar aqui, ó, print, abro aspas. Vamos colocar uma frase para aparecer a quantidade vendida. Então, colocamos assim, ó, foram vendidas X pães e X broas, totalizando o valor total de, colocar o símbolo de RS para ficar mais bonitinho, X reais. Aí agora aqui eu coloco ponto format e aí eu coloco lá as variáveis. Então a primeira variável que eu quero é quantidade de pães, vírgula, e a segunda é quantidade de broas, vírgula, e a terceira é valor arrecadado. Nós já temos aí então a primeira frase. Agora eu vou fazer um segundo print. Quando eu coloco um print, na hora que ele termina, ele automaticamente pula a linha aqui embaixo. Sendo assim, esse segundo print será na próxima linha. E eu coloco aqui o valor a ser armazenado. Armazenado não, né? Vamos pôr depositado. Depositado na poupança. Observe que agora que eu digito C cedilha, porque é texto que vai aparecer para o usuário. Tá ali, ó. O valor a ser depositado será de, vamos colocar o RS para ficar mais bonitinho, e coloca aqui o nosso símbolo lá, ponto format, e aqui eu coloco a variável, que a variável que nós temos é o valor poupanca. Observe, esse daqui é dinheiro, então vamos colocar o nosso filtro, 2.2F, e vamos fazer a mesma coisa aqui em cima, 2.2F. E se eu rodo agora o meu sistema, então nós temos lá, entre a quantidade de pães franceses vendidos no dia, 100 pães, que vai dar R$12. Entre a quantidade de broas vendidas no dia, vou colocar 10, que daí vai dar R$15. Aí os dois juntos vai dar R$27. Olha lá, ó. Então apareceu aqui, ó, foram vendidos 100 pães e 10 broas, totalizando o valor total de R$27. O valor a ser depositado na poupança será de R$2,70, que equivale a 10% desse daqui. E já respondemos então o nosso terceiro exercício. Observe como que é extremamente fácil para nós manipularmos dados, ó. Um sisteminha simples, e aí nós já temos aqui, dependendo da empresa, né, ele pode ir lançando e ele vai tendo aí os resultados. Aqui já dá para a gente começar a utilizar dentro da indústria, né, dentro de uma empresa, para fazer alguns sisteminhas simples. Vantagem do Python: nós geramos esse código, aí depois simplesmente mandamos rodar no celular, ele roda tranquilamente. Você só precisa instalar lá a biblioteca, que é super simples, e clica no arquivinho e ele já roda. Tá? Você pode até pôr na área de trabalho do seu celular, aí você clicou em cima dele, ele já vai abrir, você insere os dados e já vai estar resolvido. Vamos fazer o nosso quarto exercício. O nosso quarto exercício, ele é o seguinte: escreva um algoritmo para ler o nome e a idade de uma pessoa
exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre anos completos e que um ano possui 365 dias. Exemplo, uma pessoa de 19 anos possui 6.935 dias de vida. Veja um exemplo de saída. Maria, você já viveu 6.935 dias. Neste exemplo aqui, nós não vamos analisar o mês do ano. Simplesmente ele vai pegar o ano completo, vai colocar 365, vai desconsiderar ano bissexto, essas coisas, que tem como a gente fazer isso no Python, tranquilo. Porém, não é a ideia do momento. O momento é só a gente manipular esses dados. Vou apagar aqui, então, para o nosso quarto exercício, bem simplesinho. Primeira coisa, entrar com o nome da pessoa. Então, vou chamar aqui, ó, nome, vou chamar somente de nome, igual. Observem que, como ele é um texto, eu só coloco input. Eu não coloco nada, aquele int, float, até porque não é número, só input. E coloco aqui, ó, entre com o nome. Tá lá bonitinho. Agora, nós vamos entrar com a idade da pessoa. Então, vou chamar de idade. Aqui agora, ó, vai ser um inteiro. E aí, nós vamos colocar aqui o nosso input. Abrir aqui, ó, entre com a idade da pessoa. Pessoal, aqui se eu quiser eu consigo colocar até o nome dela, tá? Posso colocar assim, ó, entre... Deixa eu apagar aqui, ó. Entre com a idade. Aí aqui a gente coloca assim, ó, para ficar, ó, da ou do, né, pra... E aqui a gente pode colocar a variável, se eu quiser, ó. Eu posso fazer assim, observe, ó. Então eu coloco aqui, aí eu posso colocar a variável nome, tá vendo lá como é que ficou? Só que daí eu tenho que colocar o F aqui, ó, tá vendo que ele já colocou automático? E aí nós já temos aqui, então, olha lá como é que vai ficar se eu rodar ele, ó. Então, entre com o nome. Aí eu vou colocar o nome aqui, igual do exemplo, Maria. Ó, tá vendo? Ó? Entre com a idade da ou do, no nosso caso aqui, da Maria. Eu tenho como verificar aqui para sair já o artigo A ou artigo O? Tem. Isso aí são estruturas condicionais. Porém, não é o que nós vamos trabalhar agora no momento, tá? Por isso nós colocamos aqui. Observe, coloquei o nome, por quê? Porque eu coloquei aqui nesse outro padrão, ó. Coloco o F. Esse F é de float? Não. É para falar que eu tenho uma variável aqui dentro, tá? Não tem nada a ver com float. E observe que na hora que eu coloco o F aqui, ele fica aqui de outra cor, ó. Fica um marronzinho, meio vermelho. Se eu remover esse F, olha lá o que acontece, ó. Ele fica verde, vira texto. Se eu coloco o F, ele procura aonde tem abre e fecha parênteses, chaves, e ele vê qual variável que está aqui dentro. Então, no nosso caso, eu tenho que colocar o nome da variável, que é o nome, que é o que está aqui em cima. Ó, exatamente a mesma. Tanto é que a hora que eu clico aqui, ó, observe que ele seleciona lá. Ó, tá vendo? Para mostrar que essa variável é essa variável que está ali. Bom, então vocês viram que funciona, tal. No nosso caso aqui ainda não terminamos, então vamos continuar aqui. Beleza, já resolvemos lá as duas entradas. Eu não tenho mais nenhum cálculo, nenhuma entrada aqui para solicitar, então eu vou fazer o cálculo. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar anos vividos. E como que é o cálculo? É a minha idade vezes 365, que é o que está no enunciado, que no enunciado falava lá que levar em consideração 365 dias do ano. Agora, o que nós vamos fazer? O nosso print. Por quê? Porque eu já tenho a minha saída. Então, coloca aqui, ó, abro aspas, coloca agora, abre e fecha chave, coloca assim, ó, fulano já viveu dias, não anos, x dias. E aqui eu coloco o meu ponto format e vou lá e coloco a variável nome, vírgula, a variável anos vividos, que é para ter o cálculo. Vamos ver se bate. Vou rodar o sistema. O nome aqui então, Maria. E agora a idade 19, igual o exemplo do enunciado. E o resultado tem que ser 6.935 dias. E bateu aqui, ó. Maria já viveu 6.935 dias. Tá vendo? Sistema simplesinho.
e funcional. Então eu posso colocar um outro aqui, ó. João, quantos anos? Sei lá, vamos colocar aqui 54 anos. Então aqui, ó, João já viveu 19.710 dias. Tá vendo só? Sistema extremamente funcional, significa que deu certo. Bem simplesinho, resolvemos lá o nosso enunciado. Vamos agora fazer o último exemplo dessa aula aqui, e aí depois a gente continua no próximo vídeo, a próxima aula com os demais exercícios. Então vamos fazer apenas 5 para o vídeo não ficar tão grande, não se alongarmos tanto. Gero aqui então, vou fechar meu quinto e último exercício desse vídeo. O motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento e exibir quantos litros ele conseguirá colocar no tanque. Observe, sisteminha simplesinho e legalzinho da gente fazer. Primeira coisa, eu desejo então descobrir quantos litros nós vamos conseguir abastecer. Primeira coisa, eu preciso então solicitar para ele o valor do litro, ou então primeiro quantos reais ele deseja colocar. Uma lógica assim, seguindo uma lógica, então primeiro eu perguntaria quantos reais você deseja abastecer. Ele, X reais. E aí depois eu insiro lá o valor do litro do combustível, né, no nosso caso da gasolina, e ele vai falar quantos litros. Bora lá então. Voltando aqui para o nosso sisteminha. Aí nós estamos aqui então. Primeira coisa, eu vou chamar de dinheiro o nome da minha variável, para saber o dinheiro que ele vai colocar. No nosso caso, ele tem que ser float, por quê? Porque ele pode ter lá, eu tenho R$ 43,70. Quantos litros eu consigo abastecer com isso? Por isso ele tem que ser float e não int. Colocar int está errado. Aí o input, vamos abrir aqui, vamos então colocar aqui qual o valor deseja abastecer. E aí nós vamos colocar aqui, beleza? E agora vamos colocar o valor do combustível. Então vou colocar aqui, ó, valor combustível sem acento. Então vou colocar combustível sem acento. E ele aqui também vai ser float. E aqui nós vamos colocar input. E aqui, ó, entre com o valor do litro de gasolina, né? Eu vou colocar combustível, mas vou pôr gasolina igual está no enunciado. Entre com o valor do litro da gasolina, não de gasolina. Entre com o valor do litro da gasolina. Beleza? Então eu já tenho agora todas as entradas e agora eu só preciso fazer o cálculo, descobrir quantos litros ele consegue abastecer com aquele dinheiro que ele tem lá ou que ele deseja armazenar, abastecer. Vamos colocar aqui, ó, QTD litros vamos colocar quantidade de litros abastecidos. Vamos colocar assim, tá? Ou só quantidade de litros, tanto faz. Aí, para receber a nossa variável, o nosso cálculo. Aí agora, qual que é o cálculo? O cálculo é bem simples. Então eu vou pegar o meu dinheiro vezes o meu valor do combustível. E aqui eu já tenho exatamente quantos litros eu coloco. Aí agora o que que eu faço? Eu pego então o meu dinheiro que eu tenho e divido pelo valor do combustível. E aí agora eu sei exatamente quantos litros de combustível eu consigo abastecer no meu carro. Agora que nós já temos a quantidade de litros, eu vou fazer o meu print. E aí nós podemos colocar da seguinte forma. Vamos colocar assim, ó, com X reais. Vamos colocar o símbolo aqui de RS para ficar mais bonitinho. Com X reais, você conseguirá abastecer X litros. Então vou colocar só essas duas informações aqui. Aí nós colocamos aqui, ó, ponto format. E aí nós vamos aqui no primeiro, que é o meu dinheiro, e o meu segundo, que é quantidade de litros. Aí aqui no litro eu vou deixar vamos colocar aqui, ó, como ele é float aqui o dinheiro, 2.2f. E a quantidade de litro, como eu tenho uma divisão aqui, ó,
pode acontecer dar várias casas decimais. Então a quantidade de litros, vamos trabalhar com uma casa decimal só. Então vamos colocar 2.1F. Então nós vamos trabalhar apenas com uma casa decimal. Ou podemos trabalhar com 3, né? Porque 150 ml. Então vamos trabalhar com 3 casas decimais, por exemplo. E aqui nós já terminamos. Vamos rodar para ver se está certo. Então tá aqui, ó. Qual valor deseja abastecer? R$50. Qual valor? Entra com o valor do litro da gasolina. Vamos colocar R$5 para ficar fácil. Aí tá aqui, ó. Com R$50 você conseguirá abastecer 10 litros. Aqui, pessoal, se eu quiser também tem como eu usar uma estrutura para não ficar assim, né? Ó, com 3 casas quando o número é inteiro. Porém, não estamos trabalhando ainda com estruturas de condicional para fazer essa análise. Vamos trabalhar assim. Porque se eu coloco aqui, ó, vamos colocar valores aleatórios. Tá? O valor que eu desejo abastecer, R$48,75. Então tá lá, ó. Qual o valor do litro da gasolina? R$5,86. Então observe, olha lá, ó. Com R$48,75 você conseguirá abastecer 8.319 litros. Então 8 litros, 319 mililitros. Ok? Por isso que nós vamos colocar 3 casas, até porque nós somos acostumados, né, a trabalhar aí com 3 casas decimais quando é litragem, e aí fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Observe aqui que o 3F é para fazer isso aqui, então fica bem fácil da gente visualizar isso daí. E aqui então está o nosso 5º exercício executado. Observe como que foi extremamente fácil. Então todo enunciado aqui nessa primeira parte é somente códigos sequenciais, que a ideia é entender, aprender algoritmos sequenciais. Agora no próximo vídeo a gente continua os demais exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato. Ficamos por aqui, fiquem com Deus.